Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Júlio Chaves. E o assunto de hoje é noções básicas de transplante capilar. Bem, Júlio, hoje vamos discutir um assunto que é uma curiosidade de muitos pacientes e até de leigos que podem estar nos escutando, que é o transplante capilar. Na verdade, esse é um desejo de muitos pacientes, né, que cursam com alopécia e que têm, né, na verdade, aquela careca que impacta a questão socioemocional e que acabam procurando muitos de nós ou cirurgiões plásticos para abordar esse tratamento. E a gente sabe que a principal causa da calvície, que é a demanda que leva, na maioria dos casos, à indicação do transplante capilar, é a alopécia androgenética, não é isso, Júlio? Exatamente, Claudinha. Sem dúvida é o carro-chefe hoje em dia, né, da procura por transplante capilar, a alopécia androgenética, tanto masculina como feminina, né? Já que é uma doença super prevalente, né? A gente tem aí relatos na literatura de até 70% dos homens até os 70 anos com acometimento de alopécia androgenética, enquanto que nas mulheres também é um pouco menor, mas chega até 50% de acometimento com alopécia androgenética. Então, por isso que o transplante capilar vem sendo uma busca cada vez maior por esses pacientes, mas a gente precisa também discutir sobre isso, até porque nós somos dermatologistas, que ele não é a cura definitiva para esse problema, né? A gente tem que alertar isso, e esse é nosso papel como dermatologista, e talvez por isso que faz toda a diferença um dermatologista aí envolvido nesse processo aí da realização do transplante. Sem dúvida nenhuma, é um procedimento cada vez mais procurado. A gente sabe que há uma disseminação de grandes centros e grandes colegas que operam muito bem e fazem esse tipo de procedimento, e também acessibilidade financeira. Antes era uma coisa muito cara, né, de muito alto custo, que tornava inacessível para a maioria das pessoas da população. Hoje em dia a gente já consegue, com novas técnicas, melhor acesso, tornar isso aí mais factível, não é isso, Júlio? Isso. O transplante, ele começou com uma técnica muito primária, né? Assim, inclusive, é engraçado, a gente até... Eu acho que vale a pena a gente falar rapidinho, Claudinha, sobre essa história de como surgiu o transplante capilar, né? Porque é interessante que foi no Japão lá que surgiu e foi uma coisa que foi inusitada, não foi proposital. Um dermatologista japonês, ele retirou uma ferida de um paciente, né? Um tumor, e decidiu fazer um enxerto naquela região. E aí ele pegou um enxerto de uma área que tinha pelo. Região inguinal. Exatamente. E aí quando ele botou esse enxerto naquela área que ele retirou, ele percebeu que os folículos cresceram ali. Então foi onde surgiu a primeira ideia de que talvez tirando o pelo ou uma área de uma região que tem muita quantidade para outra que está em falta, poderia ter uma melhora aí disso, né? Então, assim, as coisas foram caminhando. Em 1950, lá nos Estados Unidos, começaram a ser feitos os primeiros testes realmente dessa ideia de retirar um pedaço de pele com pelo para cobrir outra área de pele sem pelo. Mas só lá na década de 80 foi que realmente começou a surgir os princípios da técnica cirúrgica chamada de FUT, né? Que é aquela técnica que retira uma faixa de cabelo da região occipital, onde a gente depois separa esses folículos microscopicamente para implantação na área receptora. Então foi só na década de 80 que começou a surgir essa técnica, e ela veio se difundir mais na década de 90, mas assim, como você falou, era algo que era muito caro, era restrito a quem tinha muito dinheiro, então assim, e quem dominava essa técnica também reteve muito conhecimento, então por isso que eram muito poucos pacientes, mas aí depois de um tempo as pessoas começaram a abrir esse conhecimento e hoje em dia o transplante está bem disseminado, graças a Deus. E é interessante a gente pensar que a lógica de você perceber que a área doadora com o solo, entre aspas, que é a pele, junto com o pelo, ela pode ser transferida para outra região. E isso a gente chama atenção até para quem está nos ouvindo, até para quem trata do ponto de vista oncológico, tem que fazer um enxerto. Eu já recebi, no hospital, Júlio, um que teve um vaso celular grande na fronte, e realmente fizeram a área doadora da região inguinal, ele começou a nascer pelo na testa. Pois é. E aí tem que ter muito cuidado, orientação, alinhar com o paciente a melhor área, porque essas coisas podem acontecer, um implante inadvertido, digamos assim, da região, que não é o objetivo nesse caso, né? Exatamente.
Mas pensando então dessa primeira técnica que você citou, Júlio, que é a técnica chamada FUT, que é uma das técnicas mais antigas. Por que é que ela deixou de ser tão utilizada atualmente? Explica aí pra gente. Isso. A técnica FUT é aquela técnica inicial, né, como eu falei, que tira uma faixa de pele e cabelo da região occipital, que normalmente é a área doadora, e microscopicamente a gente separa os folículos. Ela foi uma técnica muito difundida na década de 90, mas ela começou a entrar em desuso porque surgiu uma nova técnica, que é a técnica FUE, que a gente vai falar um pouco dela mais na frente, que é a técnica de extração de cada unidade folicular da região occipital e a implantação na área receptora. Só que a FUT, o problema dela é que provavelmente esses foram alguns dos fatores que ela vem sendo deixada em desuso, é que, primeiro, que muitos pacientes não queriam ter aquela cicatriz linear que muitas vezes era visível em região occipital. Então, esteticamente, isso já incomodava o paciente. Segunda coisa, é uma técnica que tinha um pós-operatório um pouco mais prolongado, né? Porque a gente suturava aquela região, então o paciente sentia muita dor, tinha um risco maior de infecção bacteriana. De deiscência de sutura, isso. Exatamente. Então, a quantidade de complicações com a técnica FUT é muito maior do que a FUE. Então, assim, aos poucos, a gente foi melhorando essa técnica e estudando melhor a FUE, porque foi algo que a gente precisou se adaptar, porque a gente vai ver que são técnicas bem diferentes. Mas a gente conseguiu fazer com que o transplante capilar se tornasse uma cirurgia confortável para o paciente. Não só a sua realização durante o ato cirúrgico, como o pós-operatório. O FUE, né, a técnica nova, ela tem um pós-operatório muito mais tranquilo, com muito menos infecção bacteriana, muito menos complicações relacionadas à deiscência, à dor. Então, por tudo isso, eu acredito que a técnica FUT, embora ainda seja utilizada, ela não é proscrita, tá? Tem muitos cirurgiões que ainda realizam, ela vem se tornando em desuso, isso, substituída aos poucos pela técnica FUE. Mas falando então da técnica mais atual, digamos assim, a chamada técnica FUE, você falou de alguns benefícios, né, de um pós-operatório mais tranquilo, menor risco de deiscência, de infecção, mas pode explicar assim, grosso modo, pra gente como é que funciona? A gente tira a raiz do pelo, como a gente faz numa depilação e vê o bulbo, a gente faz um punch, a gente tira uma pequena área com 3, 4 folículos, só para quem está nos escutando ter uma ideia, Júlio. Maravilha, isso. A gente, os tempos cirúrgicos da cirurgia de transplante capilar, eles são divididos em, a gente faz o bloqueio anestésico, infiltração da área doadora toda, e aí a gente vai para a parte que a gente chama de extração das unidades foliculares, que normalmente na técnica FUE é feito com micropunches. Então, os punches que a gente utiliza na dermatologia para as biópsias, né, só que micro, ou seja, punches de 0,7, 0,8, 0,9 milímetros, exatamente, para que realmente a gente consiga tirar a unidade folicular, né? Então, a gente tira aquele grupinho de folículos que sai de unidade folicular com bulbo, né? O bulbo tem que estar presente, a gente tenta ao máximo manter toda a estrutura ali certinha da unidade folicular para não danificar e não ter risco de perder esse transplante, né? E aí a gente faz a retirada de todas essas unidades foliculares da região occipital, que é uma região que muitas pessoas perguntam por que a região occipital, né? Porque é uma região que não sofre tanta influência dos hormônios androgênicos, diferente da região frontal, da região de vértice, que ela sofre influência maior de afinamento, que a gente sabe por conta desses hormônios. Então, depois que a gente faz a extração de toda a região da occipital, lembrando que não pode ser extraído todas as unidades foliculares, porque senão você vai trocar uma calvície, exatamente. Posterior. Você vai promover no paciente uma calvície posterior. Então, você tem que tirar de uma maneira que você geralmente tire uma unidade e preserve uma. Tire uma, preserve outra. Alternada, para que ali a gente consiga manter uma quantidade razoável de folículos, né, para que a gente consiga cobrir aquelas microcicatrizes que, embora não sejam visíveis, é importante a gente dizer que elas acontecem, né? Fato. No local onde tirou a unidade folicular, ali não nasce mais novo cabelo, tá? Mas aí aquela unidade folicular que ficou do lado e que
vai crescer o cabelo, ela vai preenchendo aquelas áreas e aí visivelmente, esteticamente, a gente não consegue visualizar as cicatrizes, entendeu? Entendi. E aí depois que a gente extrai todas aquelas unidades foliculares da região occipital, da área doadora, a gente vai para a parte receptora, aquela área onde a calvície está incomodando esteticamente o paciente, e aí a gente faz pré-incisões que são feitas normalmente com agulha ou com bisturi, micro bisturis. Então a gente faz pertuitos mesmo, a gente cria pertuitos para a gente ir implantando nessa área receptora aquelas unidades foliculares que a gente retirou da área doadora. Então é mais ou menos isso que a gente faz no transplante capilar FUE. Grosseiramente, fazendo analogia, com você tirar um vaso de planta, você tira com a raiz cheia de terra, tira aquilo ali e encaixa em outro terreno. Um terreno, exatamente, um terreno faz pobre, um buraquinho, planta, faz um buraquinho e coloca ali, né? A ideia é essa. A ideia é essa, certo. Exatamente, Claudinha. Joia. E aí tem a vantagem de ficar muito mais natural, né? Fica com esse padrão de unidade folicular alternada, mas fica, né, com, digamos, com a mesma quantidade de fios de unidade folicular normal, coisa que com a FUT, em geral, a gente tinha aquele comentário de ter o aspecto de cabelo de boneca, de um tufo saindo muitos pelos, que não fica muito natural. E hoje a própria técnica FUE também permite que a área receptora ela receba uma grande quantidade de unidades foliculares, que obviamente não vai ser igual à original, né, do cabelo do paciente, mas a gente consegue uma alta densidade fazendo com que aquelas calvícies elas fiquem mais preenchidas. Então, quando você compara pacientes que fizeram FUT antigamente, você vê que há um preenchimento, mas fica aqueles cabelinhos ralinhos, mais espaço. Eles não tinham uma grande densidade, porque não era possível fazer isso ainda com a técnica FUT. Com a FUE a gente já consegue fazer isso. Embora seja uma cirurgia, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, uma cirurgia muito delicada, muito trabalhosa, muito demorada, né? A gente tem aí mais ou menos, em média, 10, 12 horas de cirurgia para o paciente. Por isso que a gente sempre explica que é preciso sim fazer em ambiente hospitalar, com anestesista, porque a gente sabe que hoje em dia, com sedação, que a gente sabe que hoje em dia, né, com a disseminação aí de franquias de transplante capilar, a gente sabe que muitas vezes essas cirurgias estão sendo feitas de qualquer jeito aí em consultório, sem anestesistas, muitas vezes nem médico presente, entendeu? A gente tá vendo outros profissionais da área de saúde realizando, e a gente sabe que, embora não seja comum, existem intercorrências também cirúrgicas que a gente tem que estar atento e, querendo ou não, é uma vida ali que está com a gente, né? E a gente não pode colocar isso em risco de forma nenhuma. Tá, só de orientação para quem nos escuta também, a anestesia local, geralmente você sugere sedação com anestesia local, bloqueio, só para quem nos escuta aí, Julinho. Sempre sedação com anestesia local, isso em todos. Às vezes eu faço bloqueio, dependendo do paciente, para inclusive conseguir fazer anestesia local com mais conforto, entendeu? Mas assim, o bloqueio não é não é obrigatoriamente necessário. O que é necessário é a sedação, mais anestesia local para o conforto do paciente, porque mesmo o paciente sedado, se você tentar fazer a extração ou implantação sem anestesia local, ele sente. Entendeu? Ele fica desconfortável, então aumenta sangramento, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E para quem já tem calvície ou tem algum parente, amigo que tem esse diagnóstico e está se incomodando com o aspecto, né, estético, que orientações pré-operatórias você costuma passar para esses pacientes que estão em planejamento para um possível transplante capilar? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente vem vendo, inclusive, por ação aí das redes sociais, das mídias sociais, muitos pacientes procurando o transplante capilar, pensando que ele é a cura para a alopecia androgenética, né? Eles acham que o transplante vem substituir o tratamento medicamentoso. E quando eles me procuram, obviamente que a primeira coisa que eu digo é que não é uma substituição, é uma soma de resultados, né? A gente tem um transplante como se fosse uma cirurgia estética corretiva, mas o paciente precisa tratar a alopecia androgenética, se for o caso, né? Então, normalmente, antes do transplante, eu faço tratamento medicamentoso com inibidores de 5-alfa-redutase, seja dutasterida ou finasterida, faço minoxidil também, tópico oral, e pelo menos por 6 meses antes. O ideal é que seja até mais tempo. Exatamente. Eu deixo 1 ano a 2 mas esse é o ideal. Esse é o ideal, Claudinho. O ideal é que você faça por
um pouco antes, até para a gente melhorar essa área doadora, porque a gente sabe que a gente tratando esse paciente, ele vai melhorar não só a área receptora, porque a gente sabe que há melhora, obviamente, com o tratamento clínico, mas a área doadora, ela também vai estar mais fértil para a gente utilizar ela e entregar para o paciente um melhor resultado. Sim. Então, por isso que eu explico ao paciente, porque eles são muito ansiosos, querem fazer o transplante logo, mas eu digo que até para a gente pensar num resultado estético mais satisfatório para ele, é importante o tratamento clínico prévio, para a gente preparar tudo isso, tanto a área receptora como doadora, e aí a gente entregar o melhor resultado possível para ele. Além do tratamento medicamentoso voltado para a calvície, de orientações pré-cirúrgicas, a gente tem que ter um pouquinho de atenção aí, principalmente quando está chegando no dia da cirurgia desse paciente, com a suspensão de algumas medicações, né? O próprio minoxidil, eu suspendo um pouquinho antes, porque ele pode aumentar o sangramento no ato cirúrgico. Já que é vasodilatador. Isso, que ele é um vasodilatador. Então, assim, 5, 7 dias antes eu suspendo. A gente tem que ter atenção se o paciente, por exemplo, faz uso de anticoagulante, AS, antihistamínicos, que também aumenta um pouco. Então, assim, tudo isso eu geralmente dou de orientação, eu dou escrito mesmo, assim, olha, se você usa esses remédios, você tem que parar. Já deixo os diazinhos todos anotados para que ele pare naquelas datas antes da cirurgia. A gente precisa de uma avaliação cardiológica para o paciente, né? A gente precisa de exames básicos de rotinas pré-cirúrgicos, né? Então, além do parecer cardiológico, eu peço normalmente uma rotina básica de exames, né, incluindo coagulograma, para ver se está tudo certo. Saber quais doenças os pacientes têm, para que a gente também possa prever aí os riscos, se ele tem alguma alergia, deixar tudo isso registrado em prontuário. Eu acho que todo esse cuidado pré-operatório é muito importante para que a cirurgia seja feita da maneira mais eficaz possível. Então, a gente discutiu até aqui indicações, né, condições pré-operatórias, que tipo de técnica a gente pode fazer nos transplantes capilares. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, siga a gente em todas as redes sociais e acompanhe nossos cursos nas nossas plataformas.